Shalom a todos, né? Estou aqui para falar desse tema aí que está na descrição, sobre o livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 14. E antes da gente continuar falando aqui, né, antes da gente prosseguir e iniciar a leitura, eu quero falar que a minha tradução, a tradução judaica, não sei se dá para mostrar aqui na câmera, se vai aparecer. Aqui, ó, tá vendo? Bíblia judaica completa. Então, é uma tradução meio diferente, né? Mais correta do que a Almeida. Eu sugiro que, se vocês quiserem algum tipo de tradução melhor, falem comigo, que eu tenho alguns links, né? Algumas traduções na internet, né? Que são melhores do que as outras, podem ter certeza, né? São bem melhor traduzidas. Temos a Peshitta, né? Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos ler aqui, então. E o tema do vídeo é: a fé sem obras é morta, literalmente. Bom, aqui para contextualizar, né, no capítulo 2, Tiago vem transcrevendo aqui no capítulo 2, né, que não adianta você falar que você não tem que adulterar se você mata o seu irmão. Não adianta você exigir do seu irmão um cumprimento da lei se você transgride, né, outro cumprimento da lei. Eu não posso chegar para um irmão que adultera e falar: ó, amigo, você está adulterando, você vai ser condenado, juízo e tal, e tal, e tal. Se no meu íntimo alguém tem a prática de mentir, por exemplo, de levantar falso testemunho, que é também a transgressão. Então você não pode ensinar, certo? Se você mesmo é transgressor, né? Se você mesmo vive ali na transgressão, fazendo o que é pecado, pecando, errando o alvo, né, contra Deus, né? Então esse é o contexto aqui da passagem. E aí ele continua, né? Aí no verso 12 ele conclui, né? Ele fala para a gente agir, para a gente viver de uma maneira que estivéssemos sempre preparados para ser julgados, né? Como se estivessem sempre sendo julgados pelo Torá, pela palavra, pelos mandamentos de Deus, né? Nós temos que viver assim, sempre prontos, como se todos os nossos pensamentos fossem julgados pela palavra, para que a gente tenha temor a Deus, né? Não acabe transgredindo e nem virado rotina, o que se chama libertinagem, né? É isso que Deus não quer, libertinagem, né? Aí no verso 14, ele começa a falar o que eu quero passar para vocês, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? É uma pergunta, né? O que adianta você chegar até mim ou até outro cristão, qualquer um, ou qualquer pessoa ali na rua e falar: ah, eu creio em Jesus, eu creio que há um Deus, eu creio nisso, naquilo outro, eu creio no Evangelho, eu creio em diversas coisas, né? Profissão de fé que eles fazem, né? Se você não tem obras. E aqui eu até quero continuar, mas eu quero colocar um ponto. Uma vez um amigo meu me disse algo que é muito sábio, né, se você meditar no que ele disse. Ele disse que Yeshua, né, que é Jesus, ele falou que nós conhecemos a árvore pelo fruto, mas não pelas folhagens. Então você não conhece a árvore pelo que ela aparenta ser. Você não conhece a árvore pelas suas folhas. E aqui eu não estou dizendo de frutos diferentes. Ah, nós olhamos para a amendoeira e nós sabemos que dá amendoim. A gente olha para a macieira e sabe que dá maçã. Não é isso. Mas se o fruto dela é bom ou mal. Você só vai saber se realmente o fruto dela é bom ou mal quando ela der esse fruto e você pegar, analisar, espremer, ver se o fruto dela é bom. Então, essa analogia se encaixa perfeitamente aqui, né? Ele fala: esse tipo de fé, entre aspas, aqui na minha Bíblia está entre aspas, né? É capaz de salvar? É uma pergunta. E eu não preciso responder, né? Suponham que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas e do alimento diário. E alguém lhe diga: Shalom, ou paz, né? Aqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada que necessita. Que bem há nisso? Da mesma forma,
A fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Existe aí, né, um verso aí bem usado pela Reforma, que eu vou colocar aí para vocês verem, que fala a fé, o justo, né, viverá pela fé. Né? O justo viverá pela fé. Esse verso foi tirado de Abacuque 2,4. Né? E o original aramaico, em Abacuque 2,4, usa a palavra emuná. A palavra fé é emuná, sempre foi emuná. Né? Aí você vai falar, nós temos o grego está escrito pitsi. Eu sei que o grego da Almeida, eu sei que o grego da King James está escrito pitsi. Mas no documento chamado Peshitta, né, que é o documento aramaico ainda do Novo Testamento, se você não sabia disso, é bom saber, né? Vou colocar o link aqui embaixo da Peshitta para você dar uma olhada. Foi traduzido diretamente do aramaico, não passou para o grego. A palavra também ali usada é emuná. Então não tem como falar que vocês estão num delírio ou etc. Fé não é só confiança, ok? Confiança, né, é uma base da fé, é um pilar da fé, é inegável. Se você não tiver confiança em Deus e não acreditar que Ele existe, nenhum dos outras bases da fé existe, certo? Né? É como um triângulo, se você tirar, não é mais um triângulo, né? Então, a confiança é algo muito importante, sem dúvida. Mas a fé não é só confiança. A fé é obediência e fidelidade. A palavra emuná, em hebraico, quer dizer isso. Confiança, obediência e fidelidade. Então, quando Paulo escreve, né? O justo viverá pela fé, citando Abacuque 2,4, ele está dizendo, o justo viverá pela crença, pela obediência e pela fidelidade. Aí você vai falar, mas como assim? Então quer dizer que se uma pessoa confessar a Cristo, mas com seus atos negar, ela não vai ser salva? Não. É isso mesmo que eu estou afirmando. Aí você vai falar, mas como isso? Isso é impossível. Isso aí não, isso aí vai contra o que eu aprendi na EBD, o que eu aprendi não sei aonde. Isso vai contra, isso. Aí você vai pedir provas. Né? Temos uma passagem que o próprio Yeshua fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. E eles vão falar que profetizam no nome de Yeshua, que libertam no nome de Yeshua, que curam no nome de Yeshua. Aí eu te pergunto, você que está aí, que deve estar me questionando, isso aí não é fé? Quer dizer, eles tiveram fé no sentido grego mesmo da palavra, que é só acreditar, né? Uma coisa mística, simplesmente eu acredito e Jesus já me justifica e acabou, né? Eles tiveram essa fé, essa confiança em Deus, mas não cumpriram as ordens de Deus. Não foram fiéis às ordens de Deus. Eles tiveram tanta fé no nome de Yeshua que eles curaram no nome de Yeshua. É bom salientar isso, né? Eles curaram, eles efetuaram coisas sobrenaturais no nome de Yeshua. Mas isso não foi suficiente. Toda essa fé, no sentido grego mesmo da palavra, não foi suficiente para salvá-los. Não foi suficiente para colocá-los no reino de Deus. Ok? Então isso mostra que o quê? Que se você diz crer em Jesus, porque muita gente, né, quase o Brasil todo, vamos dizer assim, católico, até umbandista, espírita, todos eles dizem crer fielmente, eu creio que Jesus veio à Terra, eu creio. Mas o que adianta crer se não obedece? É que nem, dão um exemplo, e eu falei isso com meus pais. Eu falei isso com meu pai quando eu estava explicando isso para ele. Pai, o que adianta eu chegar a você e falar, pai, eu te amo, pai, você é o melhor pai do mundo, entendeu? Pai, eu quero ficar com você e tal e tal. E chegar todos os dias da semana desobedecer meu pai. Eu estou falando a verdade? Eu estou dizendo a verdade? Ora, não estou falando aqui de deslize, porque aqueles que creem em Yeshua e realmente têm a fé no sentido verdadeiro, a fé de emuná mesmo, que obedece, eles também tropeçam, ok? Eles também erram, mas eles não vivem nesses erros, né? 1 João, né, diz, aquele que vive no pecado
não viu, não conheceu o Filho, não conheceu verdadeiramente o Pai. Ok? Então, e é importante salientar que João fala que todo pecado é transgressão da lei, né? Então vamos lá. Vamos continuar lendo aqui, né? Eu não sei em qual verso que eu parei, mas eu vou continuar aqui do 17. Da mesma forma, a fé por si mesma, se não acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Mostre-me a sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei a minha fé por intermédio das minhas ações. Você crê que Deus é um? Né? Tem muita gente que não crê que Deus é um, né? Tem muita gente que crê que Deus é três, né? Mas deixa isso para outro assunto, né? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também, né? Que vantagem há em você crer que Yahvé, né, é Deus? E que Yeshua é o filho dele? Que vantagem? Os demônios também creem nisso. Quer dizer, Tiago aqui, ele estudou com Jesus, é irmão de Jesus e ele sabe do que ele está falando. Ele fala, não adianta você crer somente, né? Não adianta você ter só crença, só acreditar, porque os demônios também acreditam que Deus existe. Eles também sabem que Deus existe e eles não vão ser salvos, né? Tem muita gente que pensa que basta ter fé e eu estou salvo. Está muito errado esse conceito. Tem muita gente também que eu conheci que vive transgredindo, vive fazendo o que é errado, né? Vive agindo como se Deus não existisse, ok? E acha que no final dos tempos, né, quando estiver lá na eternidade, o simples fato dele crer já vai justificá-lo. Quer dizer, Deus vai tapar os olhos e vai falar assim, não, você viveu a vida toda me desobedecendo, mas eu vou te abonar de todos isso daí. Isso não existe, irmãos. Desculpa. A verdade às vezes dói, fere mesmo, né? Às vezes você está andando aí, né, transgredindo ali, transgredindo aqui, vivendo em transgressão, e achando que crendo em Yeshua é o suficiente. Não, meu amigo, a porta é estreita, a porta não é larga. A porta larga não conduz à salvação, né? A porta é estreita, por quê? Porque por que Yeshua compara, né, os céus como uma porta estreita? É porque você tem que se encaixar nessa porta estreita. Você tem que se esforçar para entrar nessa porta estreita. Você não vai entrar do seu jeito, né? Lá em Mateus 5, Yeshua fala mesmo, né? Se a vossa justiça não exceder os escribas e os fariseus, e ele afirma, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Ou o sistema religioso está mentindo, ou Yeshua está mentindo. Ou as pessoas que te ensinam estão mentindo, ou as escrituras estão mentindo. Aí é você que cabe decidir, ok? Continuando. Que vantagem há nisso? Os demônios creem também. Esse pensamento os faz tremer de medo. Entretanto, insensato, quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril, algumas vai estar inútil, porque é inútil. Não é inútil, né? Não foi Abraão declarado justo por causa de seus atos quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Tem uma passagem lá no Gênesis mesmo que fala: Abraão creu e cumpriu os meus estatutos, os meus mandamentos. Então, Abraão só creu e acabou. Não. Abraão cumpriu. Abraão obedeceu. Abraão obedeceu a voz de Deus. Ele teve a fé no sentido emuná. Ele creu, ele confiou e ele foi fiel. Ele foi obediente. Olha só, que interessante, não é mesmo? Aí fala assim: você pode ver que a fé cooperou com as ações. Mediante as ações, a fé foi completada. Você vê o quê? Como eu disse, a fé é 3 pilares: confiança,
fidelidade, obediência. Então, quando ele fala a fé foi completada, está literalmente falando dos pilares. Quer dizer, ele não só creu, mas ele obedeceu. Então, fé é crer e o quê? Obedecer. Aí você vai falar, então Tiago está contrariando Paulo, porque Paulo fala que o justo viverá pela fé. Esse é o lema de Lutero, né? Paulo está falando disso, né? É só crer no sentido mesmo grego da palavra e pronto. Não. Paulo não está contrariando Tiago, nem muito menos Tiago contraria Paulo, né? Porque Paulo, quando cita Abacuque 2,4, ele cita no sentido emuná, né? Se você olhar lá nos originais, está escrito emuná. E eu não estou falando daquele original traduzido do grego, ok? Né? Não estou falando das 12 mil cópias feitas pelos católicos. Não, estou falando lá da Peshita, né? A Peshita, que é a do aramaico. Se você for lá ler, está escrito o quê? Emuná. Inclusive eu vou postar aqui o verso tirado da Peshita e o link da Peshita também. Entende? Então, vamos deixar por aqui essa leitura. Se você quiser continuar lendo, você vai ver, né, que isso é uma verdade absoluta, né? Jesus falou, né, o próprio Jesus falou que nem todo aquele que chamar Senhor, Senhor, né, vai ser salvo naquele dia. Porque nem todo aquele que ter fé, né, eu poderia colocar assim para que vocês entendam. Nem todo aquele que ter apenas confiança, né, vai ser justificado. Nem todo aquele que apenas acreditar que Jesus existe, né, que Deus existe, né, que Deus é o Deus mesmo, Deus é o Deus acima de todos os deuses, vai ser salvo. Você precisa se arrepender. Você precisa sair das suas más obras, né? Qual foi o evangelho pregado por João Batista e por Yeshua? Arrependam-se e creiam no evangelho, né? Quer dizer, arrependimento é uma volta de 360 graus, não é uma meia volta, né? Não vou me arrepender por um tempo, eu vou me arrepender só por um tempinho e depois eu volto a fazer. Isso não é arrependimento. Você pode até citar, né, o ladrão na cruz, não teve tempo dele dar frutos, mas o arrependimento dele foi sincero, ok? Ele reconheceu Yeshua como sendo o Filho de Deus e ele reconheceu que a punição que estava sobre ele era justa, né? Porque o quê? Ele se arrependeu. Quando você fala, não é justo eu estar sendo castigado, você está fazendo o quê? Se arrependendo de verdade. Ou você já viu alguém que não se arrepende de verdade dizer, não é justo isso está acontecendo. E você vê que há um paralelo esse ladrão na cruz, né? Ele poderia falar para Jesus, então me liberte, Senhor. Me liberte da cruz. Faça-me descer da cruz. Ele poderia ter falado isso, ok? Ele poderia ter falado isso, mas ele não disse. Ele não estava preocupado, né, em sair da cruz, porque ele já tinha admitido que aquele sofrimento que ele estava passando era justo. Era justo ele estar sofrendo, né? Mas ele disse assim, Senhor, eu reconheço, é justo eu estar aqui nesta cruz. Então ele se arrependeu e não quis fugir, certo? Então isso mostra o quê? Denota o quê? Um arrependimento verdadeiro. Denota que se Jesus, por um acaso, né, hipoteticamente, né, se Jesus tivesse feito ele descer ali da cruz e ele pudesse retomar a vida dele, ele daria fruto sim. Ele continuaria ali guardando, ele voltaria, ele não faria mais aquilo que ele praticou. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não pensem que apenas crendo em Deus, que apenas crendo, né, acreditando que eles existem, vocês serão salvos. Muitos, escutem o que eu estou falando, muitos chegarão naquele dia, muitos mesmo, né, com essa afirmativa, né? Muitos que você vê aí, né? Você vê alguns aí, você chega para um cantor de funk, por exemplo. Ah, você crê? Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Ele até fala, meu Deus, né? Ele fala, né? Fala Deus, reza a Ave Maria. Mas aí ele vai pro showzinho dele, fala um monte de besteira, a música dele tem um monte de besteira, de palavrão, transgressão, né? Orgia e todo tipo de perversão sexual. Essa fé, por acaso, pode salvá-lo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então você tem que olhar para si mesmo, né?
e perguntar, a minha fé pode me salvar? Será que eu apenas creio em Jesus ou eu dou frutos? Será que eu tenho mortificado a minha carne? Ou será que eu vou ser mais um que vai chegar lá naquele dia e vai falar, Senhor, Senhor, oh Deus, eu aceitei o Senhor Jesus de todo o coração, oh Deus, eu criei, ou tanto faz, né? E vai ser mais um que vai ser condenado, crendo, não crendo, aceitado, não aceitado, e vai ser condenado do mesmo jeito, porque não deu frutos, né? Porque não obedeceu, porque não amou, né? O sentido hebreu da palavra, não amou a Deus do jeito que ele tinha que ser amado, né? Porque quem ama, obedece. E se você não obedece, você não ama, ok? E a passagem sobre a apostasia, lá em Mateus 24, fala: naqueles dias o amor de muitos se esfriará pelo afastamento da verdade, ok? Então, nós estamos em tempos apóstatas, que muitos se afastam da verdade. Dizem, professam fé, diz que crê, mas não estão nem aí, né, para as Escrituras e muito menos para seguir as Escrituras. Fiquem com Deus, e se vocês acharem digno dessa mensagem ser compartilhada, compartilhem, ok? Até a próxima.